título da mensagem nessa manhã com você é Vivendo em Paz. Glória a Deus. Coisa boa é viver em paz. Quantos sabem disso? Nem sempre é possível, mas nós vamos tentar compreender à luz da palavra como é possível vivermos em paz. Na verdade, antes de falar sobre o texto de viver em paz e se é possível ou não viver em paz, a paz, ela não é relativa, queridos. As pessoas relativizam a paz. Elas entendem que a paz, ela nos alcança por um momento em que você está vivendo e por um aspecto desse momento que você está vivendo, você pode estar em paz ou não estar em paz. A paz, biblicamente dizendo, é uma pessoa, ela tem nome. E o nome dessa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando nós estamos alinhados com Deus e com o seu Filho e com o seu Espírito, a paz é uma consequência da vivência do cristão. Embora você seja atribulado por fora, lembra de Paulo dizendo sobre isso? Somos atribulados por fora em todos os momentos, mas o nosso interior se renova a cada dia, ele cresce no Senhor. Então a paz, na perspectiva do cristão que compreende a palavra de Deus que nasceu de novo, ela tem nome, Cristo Jesus. Eu sei que muitos de nós desejamos viver em paz, queridos, mas não é uma tarefa tão fácil assim. Por quê? Porque nem sempre depende totalmente da gente. Lembra daquele ditado popular, quando um não quer, dois não briga? Às vezes você não quer, mas chega uma hora que só Jesus na causa, né? A gente faz de tudo para segurar o máximo que podemos. Então nós desejamos viver em paz, mas as circunstâncias da vida vão mudando a nossa história. E a minha preocupação com você em falar sobre esse assunto hoje é que Deus possa nos mostrar qual é a condição do nosso coração em relação a vivermos em paz com os outros. Porque nós, na posição que temos, queridos, enquanto relacionamentos, enquanto família, enquanto cristãos, a posição que nós temos muda tudo. Basta uma resposta branda sua, basta um posicionamento diferente seu em relação a um momento de tensão e tudo é derrubado por terra. Quando a Bíblia diz que o amor, 1 Coríntios capítulo 13, falei com vocês na última vez que ministrei, no domingo retrasado eu falei sobre nós sermos pessoas mais maduras, inspirados ali em Paulo. Eu falei de 1 Coríntios 13, que nos fala a respeito do dom do amor. E na verdade o amor é o que nos coloca diante das pessoas e diante de Deus para que nós possamos viver em paz como nunca antes nós vivemos. Eu quero ler um texto com vocês para dar base ao que nós queremos falar. Hebreus capítulo 12, verso 14 a 15. E a gente vai entender um pouquinho que viver os relacionamentos não é algo tão simples, mas viver em paz neles também não é algo impossível. Não é simples, mas não é impossível. Tudo é possível que crê. Quantos dizem amém? Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, 14 e 15, então diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Senhor, te louvamos, a tua palavra está sendo estabelecida. Esse é o momento mais importante, Senhor, do culto, é onde o teu Espírito de fato agora vai nos ministrar e transformar as nossas vidas. Nós até aqui estivemos adorando, colocando as nossas vidas na tua presença, mas agora nós precisamos de uma intervenção, que o teu Espírito nos conceda graça para isso. Muda a nossa vã maneira de pensar e de enxergar as coisas, na autoridade do nome de Jesus, a quem oramos. Amém e amém. Ao olhar para a palavra de Deus como um todo, queridos, principalmente com esse texto de Hebreus que nós acabamos de ler, o autor aos Hebreus, ele traz uma grande responsabilidade sobre as nossas vidas. Responsabilidade, por vezes, que nós delegamos ela ou transferimos ela a outros. Porque nós sempre temos a percepção de que se alguém errou conosco, é responsabilidade dele em consertar o que fez. Não é assim? Por causa do nosso orgulho, por causa da nossa tendência decaída humana,
nós entendemos que uma vez que erraram conosco, a pessoa tem que se redimir, porque ela errou. Nós não estamos de todo errados em prestarmos atenção em situações, em percebermos questões assim. Mas a Bíblia nos traz uma exortação que foge um pouquinho do curso natural da vida humana, da nossa vã maneira de pensar, da nossa conduta, da nossa linha, muitas vezes, de posicionamento. O autor aos Hebreus está dizendo, olha, vocês, ou seja, é uma palavra para você e para mim. Ele não está dizendo que você deve transferir essa palavra para o seu ofensor ou para as pessoas com quem você foi quebrando relacionamentos. Mas ele diz, olha, no que compete a vocês, no que compete a você, de maneira específica, você deve procurar seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos não é algo tão simples, queridos, porque existem pessoas das quais, por vezes, nós desejamos orar para que Deus possa fazer com elas como João orou. João, no final do seu ministério, ele é conhecido como o discípulo do amor. Mas quando ele inicia o ministério, rejeitaram Jesus numa certa cidade lá. Então ele diz para Jesus, Senhor, vamos orar para que caia fogo do céu sobre esse povo, esses incircuncisos. Vamos pedir para que Deus possa de fato trazer condenação eterna sobre eles e trazer juízo. Então nós temos isso dentro de nós, queridos. A maioria das vezes nós temos a percepção de que o juízo segundo os nossos propósitos e desígnios são melhores do que o juízo e a vontade de Deus sobre a raça humana. Alguns cultos atrás, o Murilo esteve ministrando e compartilhando a respeito de Jonas, quando Jonas ele entra numa grande questão com Deus para que Deus pudesse destruir a cidade de Nínive e não poupá-la. Porque nós entendemos que se Deus poupar quem nós desejamos que Ele poupe, se Deus destruir quem nós desejamos que Ele destrua, o mundo será um mundo melhor para nós. O que nós não compreendemos é que quando o mundo se torna melhor para você, às vezes se torna insustentável para mim, ou vice-versa. Nem sempre o seu melhor mundo é o melhor mundo para mim. Às vezes o mundo que você idealiza é um mundo que muito poucas pessoas cabem dentro. E Deus então está abrindo as nossas fronteiras nessa manhã para dizer para nós o seguinte, vocês precisam avaliar a maneira como vocês têm se posicionado em relação aos relacionamentos. Eu tenho percebido, queridos, e é interessante que você, nas entrelinhas, palavras, às vezes assim, atitudes de pessoas que se dizem cristãs, nascidas de novos, mas o juízo do homem decaído, da mulher decaída, impera na vida das pessoas que são nascidas de novo. Quando nós nascemos de novo, queridos, eu entendo que tudo que nós somos e temos já não nos pertence mais. Inclusive a nossa vã maneira de pensar e decidir as coisas, se ela é vã, ela precisa ser submetida ao crivo da palavra de Deus, para que nós possamos permitir que Deus faça, apesar e independente das nossas lutas, dores e frustrações. A grande realidade é que viver a paz com todos é algo que vai exigir de você e de mim um esforço e uma disciplina tremenda. Esforço e disciplina. No verso 14, quando ele diz que nós devemos viver a paz com todos, no texto, no original, a palavra ela dá a ideia traduzida dessa paz. A palavra usada para paz no original grego é eirene. Eirene diz o seguinte: ausência de guerras, harmonia. Quando Deus está falando que você e eu devemos seguir a paz com todos, Deus está querendo dizer o seguinte: você precisa abrir mão daquilo que você está guerreando, você precisa viver em harmonia com os outros. As batalhas que você e eu estamos travando, enfrentando, as guerras que nós estamos estabelecendo, nem sempre Deus está nelas. Quando Israel sai para os combates, queridos, e a maioria das vezes você vai vendo isso, enquanto Deus estava com Israel, Israel prevalecia, mas todas as vezes que Deus se ausentava das guerras e deixava o povo sozinho guerreando, o povo não prevalecia. Israel perdeu muitas batalhas, para que eles pudessem aprender um princípio, onde Deus estava estabelecendo no coração deles o seguinte: olha, a maneira como vocês guerreiam, nem sempre eu sou a favor das guerras que vocês travam e das batalhas que vocês têm. Então não é da forma que vocês pensam. E Deus começa então a trabalhar isso no nosso coração também. Uma vez que nascidos de novo, nós precisamos viver o reino.
Falamos tanto, amados, sobre reino e falamos tanto sobre religião, fazemos uma distinção entre uma coisa e outra, falamos sobre instituições das quais nós aprovamos e reprovamos. Eles também falam das instituições que aprovam e reprovam. É possível que nós também sejamos reprovados por muitos, aprovados por outros. Nós entramos nessas batalhas pormenores, quando na verdade o que Deus está dizendo para mim e para você, todas essas coisas são secundárias. O que é prioridade no meu coração, Deus está dizendo, é a maneira como vocês se entregaram de fato para o novo nascimento que eu estabeleci na vida de cada um de vocês. Se vocês de fato nasceram de novo, vocês já não vivem mais, mas eu vivo em vocês. E através da minha vivência no interior de vocês, eu vou purificando as águas que eram amargas. Quanta amargura, queridos, trazemos dentro dos nossos corações e quão nocivas se tornam as nossas emoções por conta das frustrações que temos e lidamos. E Deus está dizendo para mim e para você, no que compete a você, você deve ter ausência de guerra com pessoas. Você deve viver de maneira harmônica com cada um que você pode. Eu não estou dizendo aqui, queridos, que em dados momentos da sua vida, circunstâncias acontecem, das quais fogem das suas mãos, que não competia somente a você, mas eu estou dizendo da responsabilidade que Deus está nos dando, no que compete a cada um de nós. Aqui nós precisamos fazer as contas então. Até onde você foi para que as coisas que você poderia evitar fossem evitadas? Até onde você foi? A Bíblia fala a respeito de Jesus em relação às nossas vidas, e a Bíblia diz que Jesus, amando os seus, os amou até o fim, experimentando a morte de cruz. Nós vemos o relato de Jesus em relação à nossa vida pecaminosa, queridos, indo até o fim, tudo que ele podia. Ele não abriu mão sequer de um só segundo da sua existência para que ele pudesse fazer vontade própria. Ele entendeu que para que nós pudéssemos nascer de novo, para que nós pudéssemos ser justificados e redimidos, ele não tinha o direito de se posicionar em relação às suas vontades, ao ponto de uma oração que ele faz para o Pai em um momento de angústia da vida, no Getsemane, ele dizer para o Senhor: Pai, se possível for. Existe um possível, queridos, existe um se. Passe de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua. Eu me lembro que quando nós iniciamos o trabalho aqui na comunidade, a primeira ministração trazida a esta casa foi uma ministração que nós abordamos a questão de soltarmos as pedras. Se você esteve aqui na inauguração, você vai se lembrar dessa ministração. Solte as pedras. Eu usei lá a figura da mulher que foi pega em adultério e ela deveria ser apedrejada pela lei de Moisés. Mas nós entendemos que se nós somos cristãos nascidos de novo, pedras que existem nas nossas mãos, elas servem tão e somente para construir altares diante de Deus. Se não for para isso, não serve para mais nada. Pedras nas nossas mãos, queridos, elas devem ser colocadas nos lugares certos e definidos para que sejam memoriais na vida daquele que creu. Quando o povo passa a seco dentro do mar vermelho, a seco, Deus dá uma ordem para o povo de Israel, dizendo para ele o seguinte: olha, vocês devem pegar pedras. Quando eles passam o Rio Jordão, Deus diz para eles: vocês devem pegar pedras. Para que, Senhor, eu devo pegar pedras? Para que vocês possam, depois de ter passado, fazer um memorial, para que vocês nunca se esqueçam de onde eu tirei vocês. De onde Deus tirou você? A questão em relação a lidarmos e vivermos em paz com todos depende muito de qual é o significado da paz que recebemos. É entendermos o quão pecadores somos e o quão perdido estávamos quando Ele incondicionalmente nos amou e nos alcançou. É diferente, queridos. A perspectiva do nosso julgamento. Dias atrás falei com vocês enquanto igreja e comunidade, dizendo: olha, se você for falar mal de alguém para mim daqui por diante, eu vou pedir que você escreva num papel, ou enquanto você estiver falando mal, eu vou escrever num papel o que você está dizendo, vou pedir para você assinar para entregar para a pessoa da qual você está falando.
Eu resolvi uma série de problemas depois dessa frase liberada no culto, queridos. Eu já fazem mais ou menos uns 15, 20 dias que ninguém me procura para falar mal de ninguém. O meu ouvido tinha se tornado um lixão. Porque as pessoas sempre se aproximam de nós com aquela intenção assim: pastor, tu és o pastor, o líder da igreja, aquele que pode intervir, aquele que pode orar, aquele que... Conversa, queridos, conversa. Porque a pessoa vem, joga o outro na fogueira e some, não participa do processo. Então eu entendo, queridos, nós podemos ouvir coisas e nós podemos trabalhar com essas coisas, desde que aquele que está trazendo o problema diga: pastor, eu estou trazendo esse problema para o senhor, mas eu quero participar da cura. Quantos estão entendendo, queridos? Deus está nos levantando para participar da cura daqueles que necessitam ser curados. Mais do que isso, Deus quer curar o seu coração. Deus quer mudar a sua história, quer fazer com que você possa compreender o que o autor aos Hebreus está nos ensinando em relação a viver a paz com todos. Existem pessoas que são tão amargas nos nossos dias que elas não conseguem viver em paz nem consigo mesmo. Ao levantar de manhã, elas olham para o espelho com raiva delas. Elas olham para o espelho e falam: miserável. Não tem paz, queridos. Não consegue. Chama de feia, de feio, olhando para o espelho. Alguns têm razão mesmo, né? Mas o que acontece? Pelo menos são autênticos, né? Deus é bom. O que eu vejo, amados? Deus está nos redirecionando para ter uma vida que seja mais leve. Mais leve, queridos. O texto continua e o autor, ele começa a condicionar algumas coisas que às vezes nós não percebemos e fazemos alusão dessas coisas de maneira direcionada só naquilo que nós percebemos e desejamos. Mas ele continua o texto dizendo o seguinte: não só sigam a paz com todos no que compete a vocês, mas busquem a santificação, pois sem ela ninguém verá a Deus. Me parece que a santificação também passa pelo crivo dos nossos relacionamentos com os outros, porque é isso que o autor aos Hebreus está tratando. A tônica desses versículos é a raiz de amargura no coração. Essa é a tônica. Quando ele fala da raiz de amargura, a tônica é o seguinte: é nós tratarmos as coisas que nos têm impedido de estar de maneira limpa diante de Deus. Então ele fala: olha, sigam também em santificação, porque sem ela vocês não vão ver o Senhor. Me parece que santificação então também tem a ver com os nossos relacionamentos curados. Tem a ver com nós vivermos em paz com os outros. Santificação não está ligado somente àqueles pecados que nós denominamos pecados assim, escabrosos, sabe? Aqueles pecados que a gente faz uma diferenciação: não, isso é para a morte, isso não é para a morte, isso é para a vida, isso é para... Nós temos uns pecados assim, né? A pessoa pega, impressionante. Você assiste uma manchete, ou você assiste lá na televisão alguém sendo preso porque roubou uma manteiga no mercado. Você lembra daquela moça que estava passando fome e ela, não sei quantos assistiram, já faz uns anos isso daí, mas isso se repercutiu. A nação ficou cabreira com isso. Uma moça roubou uma manteiga dentro de um supermercado porque os filhos não tinham o que comer. E por muito ela conseguiu alguns pães, mas ela queria pôr manteiga nos pães. E ela rouba a manteiga e vai presa em flagrante. A justiça, obviamente, roubo é roubo, né, irmãos? Roubo é roubo para todo mundo, mas a justiça foi assim, crucificou ela, presa e tudo mais. E aí, o que aconteceu com os brasileiros? A maioria dos brasileiros ficaram indignados, queridos, indignados. É só uma manteiga, estava com fome, é para comer. Por que não faz a mesma coisa com o que estuprou? Os que assassinam, os homicidas estão soltos, mas a menina que pegou uma manteiga para comer. Percebe, queridos? Então nós fazemos diferenciação entre um pecado e outro. A gente diz, olha, é uma manteiga, então pode... Não, roubou, está tudo certo, mas é uma manteiga. Agora o outro que roubou um banco, que pegou milhões, não pode sair da cadeia. Você percebe, queridos? Deus não olha para nós assim. Deus não olha para nós dessa forma.
Deus está dizendo o seguinte: a maneira como vocês estão olhando para a santificação, para a vida de vocês em viver em paz, não é a maneira como eu enxergo. Santificação, na minha percepção, Deus está dizendo, compete também em você orar, jejuar, ler a palavra, mas viver em harmonia com os seus irmãos. Pastor, me dá uma base bíblica para isso? Te dou. Aquele que diz que me ama e não ama o seu próximo é mentiroso. Como eu posso me santificar, queridos, sendo mentiroso? Porque a Bíblia diz isso, Jesus está dizendo, aquele que diz que me ama e não ama os seus irmãos é mentiroso. E se eu estou falando então que eu sou uma pessoa que estou me santificando, mas eu não abandono a mentira, se eu não abandono a mentira, eu não estou me santificando. Então amar as pessoas de maneira incondicional é um processo da santificação que ela precisa estar patente nas nossas vidas. Ela precisa ser uma realidade nas nossas vidas. Então, irmãos, Deus nessa manhã quer falar conosco de maneira que eu e você possamos viver uma nova realidade. 1 Timóteo 2,8 diz assim, queridos, que nós devemos levantar as nossas mãos orando a Deus com mãos limpas, sem ira e sem contenda. Outro texto, queridos. Na verdade, aqui o que justifica as suas mãos e as minhas mãos estarem limpas diante de Deus, quando nós levantamos aqui em adoração as nossas mãos ao Senhor, significa que nós devemos abandonar a ira e a contenda. A ira, queridos, é algo assim que nós, às vezes, ela nos alcança, mas a contenda é diferente da ira. Por exemplo, você não vê uma pessoa contendendo consigo mesmo. Via de regras, você sempre vai ver alguém contendendo com o outro. E Deus está dizendo aqui em Timóteo, 1 Timóteo 2,8 para mim e para você, se você de fato está se santificando, se você de fato está compreendendo que você tem que seguir a paz com todos, você não pode viver em contenda com as pessoas que estão junto de você. Não pode. Pastor, seja mais claro. Eu quero ser claro com você então, se não estou conseguindo. Fecha a tua boca em relação à vida de pessoas das quais a responsabilidade delas, em primeiro lugar, é com Deus. Toda moeda tem dois lados, queridos. E todas as vezes que nós levantamos uma bandeira defendendo um lado, ao ponto de denegrir o outro lado, nós erramos igual o outro lado. Seus relacionamentos em casa, vida conjugal, relacionamentos no trabalho, relacionamentos na célula, relacionamentos na vida cristã, nós precisamos deixar o julgamento que é inadequado de lado. Nós podemos julgar, pastor? Podemos. Onde nós podemos julgar? Por exemplo, a Bíblia nos ensina que nós devemos julgar as profecias para ver se elas vêm de Deus ou se elas não provêm de Deus. Eu posso julgar as profecias, queridos. Eu posso julgar algumas ações, mas condenar pessoas, somente Deus pode. Embora nós julgamos, mas não podemos condená-las. Pertence a Deus. Qual é a consequência desses princípios quebrados na minha e na sua vida? Pastor, por que o senhor está dando essa bronca em nós? Nós estamos falando muito mal dos outros? Não, eu estou dando para você não falar. Amém? A intenção aqui é prevenção nessa manhã. Eu estou dando para você não falar. Porque eu também estou aprendendo isso, queridos, com a caminhada. Mas qual é a consequência de não observar Hebreus capítulo 12, os versos que lemos? No verso 15, o autor aos Hebreus, ele coloca o seguinte: cuide que ninguém fique afastado da graça de Deus. Sabe que eu nunca tinha parado para avaliar nesse contexto estar afastado da graça de Deus, queridos? Porque a graça, na verdade, ela é irresistível. Quando falamos sobre a graça não depende de você e de mim, ela nos alcança. Não somos nós que podemos lidar com ela nas mãos como se ela fosse um objeto de posse nossa. A graça, na verdade, ela é uma intervenção de alto a baixo e não de baixo para cima. Quando falamos de graça, nós falamos de algo que nasceu no coração de Deus, independente de nós, e nós somos alcançados por essa graça. E uma vez alcançados por essa graça, nós entendemos que se ela nos alcançou, não depende de nós, nós não temos condições de arbitrar sobre essa graça, porque ela é um dom e um favor imerecido de Deus. Mas o autor aos Hebreus está dizendo: olha, a graça vos alcançou,
Mas deixa eu dizer para vocês, se vocês não têm condições de viver em paz com todos e condições de se santificar, cuide para que ninguém seja afastado da graça de Deus. Isso arremete, queridos, para mim e para você, que a nossa posição pode afastar pessoas da graça de Deus. Pessoas das quais nós falamos assim, então se Deus não alcançou ele com a graça é porque ele não é escolhido. Não. Hebreus está nos dizendo, cuide para que as pessoas não sejam afastadas. É responsabilidade sua e minha cuidar dessas pessoas. Quando Caim e Abel passam por um problema relacional familiar, Deus se apresenta diante de Caim e fala, Caim, cadê seu irmão? Caim já tinha matado o irmão, Abel. E Caim fala assim, porventura sou eu o guardador do meu irmão? O que Deus está dizendo para Caim? Deveria ser. Deveria ser. É responsabilidade sua cuidar da integridade do seu irmão. Física, inclusive, porque você o matou, é o que Deus está dizendo. Então, amados, quando Deus está dizendo, cuide para que você não se afaste da graça de Deus, não é na questão salvífica. Quando nós lidamos com a salvação, porque a graça para a salvação, queridos, nós não temos controle sobre ela. Mas o que Deus então está querendo dizer? Cuide para que ninguém seja afastado. Cuide para que ninguém se prive da graça de Deus. O que Deus está querendo dizer? A graça de Deus, ela traz consigo não só a salvação para mim e para a sua vida, mas ela traz para nós uma vida abundante na presença de Deus. E Deus está querendo dizer para mim e para você hoje, cuide para que vocês não vivam somente um pouco daquilo que eu desejo para vocês. Eu tenho no meu coração coisas abundantes a respeito da igreja, do caminhar e do trilho, que eu tenho proposto para todas as vidas que creram em mim. Mas muitas vezes vocês vivem aquém. Quando o autor aos Romanos diz, olha, vocês precisam entender com um culto racional o que Deus está fazendo para que vocês possam experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. É o que Deus está dizendo em relação a nos cuidar para não nos privar da graça. Às vezes nos privamos da graça de Deus porque nós vivemos só na vontade boa de Deus. Existe uma vontade boa de Deus, queridos. Existe uma vontade agradável. Às vezes nós avançamos porque agora é agradável. Mas a intensidade e o querer do coração de Deus para as nossas vidas em relação à sua vontade é que nós possamos experimentar a perfeita vontade de Deus. E a perfeita vontade de Deus, pessoas são privadas dela por atitudes nossas, e nós também nos privamos porque não amamos os outros incondicionalmente, não perdoamos os nossos ofensores, não liberamos a vida das pessoas que erraram conosco, não liberamos, queridos. A Bíblia diz que da mesma fonte não pode sair duas águas, sair água doce e amarga. Ou nós tratamos da nossa vida de pecado, ou o pecado vai nos consumir. Dura a palavra, né? Mas ela é essencial, queridos. Se nós queremos cumprir a vontade de Deus, nós precisamos compreendê-la de maneira que Deus nos dá. 2 Coríntios 6,1 diz assim, e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Não podemos nos privar, queridos, e nem privar outras pessoas, a fim de que Deus possa cumprir toda a vontade dEle. O que Deus deseja então, pastor, sobre as nossas vidas em relação a esse contexto? É possível, de fato, eu viver em paz com todos? É possível, queridos. De que maneira é possível? Nós precisamos evitar que no nosso coração brote raízes de amargura. Existe uma diferença e um período e um tempo entre a ofensa e a raiz de amargura. Quando você foi ofendido, quando eu sou ofendido, até que isso se torne uma raiz de amargura, leva um tempo, onde nós estamos permitindo que as raízes vão se aprofundando e se alastrando no nosso coração. João, capítulo 1 João, na verdade, capítulo 2, verso 1, diz assim, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, mas se pecarem, temos diante de Deus, junto ao Pai, um advogado, Jesus Cristo, o justo. Existe esperança para nós, queridos, quando nós pecamos e erramos. Se não estamos compreendendo que devemos viver em paz com todos e estamos vacilando e errando nisso, existe uma esperança. Nós
temos diante de Deus um advogado, o justo advogado, Cristo Jesus. Mas, na verdade, a exortação desse texto não é para enfatizar que nós temos um advogado. As pessoas sempre, elas advogam em causa própria, né? E elas enfatizam, olha, se você pecar, tem um advogado diante de Deus, Jesus. A ênfase, na verdade, nesse texto não é isso. A ênfase nesse texto é, olha, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. A ênfase aqui não é que você tem um advogado. A ênfase deveria dizer o seguinte: estou escrevendo isso a vocês para que vocês não pequem. Abandone a vida de erros e de pecado. Vocês precisam compreender isso. Nós, nos nossos dias, queridos, temos sofrido com muitas coisas. Eu aprendi muito ao longo dos anos a respeito de que um pássaro pode voar sobre a minha cabeça, mas eu não preciso permitir que ele possa fazer um ninho. Eu não posso permitir que ele faça um ninho na minha cabeça. O que é isso, pastor? Onde o senhor está querendo chegar? Queridos, eu sou assim como você todos os dias, degladiado por situações e circunstâncias de relacionamentos. Existem pessoas que me aprovam, existem pessoas que me reprovam, existem pessoas que me autorizam, existem pessoas que me desautorizam, existe de tudo, como existe na sua vida. Mas eu entendi o seguinte: nada nem ninguém vai paralisar aquilo que Deus está fazendo em mim. Quantos compreendem isso? Isso não é pensamento positivo, queridos. Isso, na verdade, é uma compreensão do reino. Se existem coisas das quais elas podem me paralisar, eu tomei uma decisão, elas não irão me paralisar. Eu me lembro de um pastor ministrando uma vez, ele falou assim que ele não leva desaforo para casa. Não leva desaforo para casa. Ele perdoa antes de chegar. Percebe, queridos? O perdão nas nossas vidas e através das nossas vidas, ele é algo poderoso. Eu não sei se você já parou para perceber, mas eu não sei quantos de vocês já viveram isso também na pele. A ofensa, queridos, e a falta de perdão, ela é uma dinamite na vida do ser humano, destrutiva. Você já parou para pensar o que a falta de perdão faz na vida de uma pessoa? Aí nós dizemos com os nossos lábios que perdoamos, mas as nossas atitudes continuam sendo de juízes. Deus fala assim: olha, vocês me louvam com os lábios, mas o vosso coração está longe de mim. Não está falando de músicas e cânticos, queridos. Quando diz vocês me louvam com os lábios, não são cânticos. Está dizendo o seguinte: vocês na verdade expressam, verbalizam que perdoaram. Mas o coração de vocês segue sendo o coração de juiz que condena. E a vingança não é nossa, queridos, em relação a todas as ofensas que nós sofremos. A vingança é do Senhor. Eu tenho algumas pessoas que me inspiram, queridos. Pessoas que foram pessoas comuns, assim como eu e você. Ao falarmos dos heróis da fé em Hebreus 11, nós até assim, não, é diferente e tal. Nós temos às vezes essas percepções, né? Muito embora eram iguais a cada um de nós. Mas nós temos pessoas que são contemporâneas à nossa vivência, pessoas que nos inspiram ou que viveram décadas antes de nós. E eu estive pensando, enquanto estava preparando para conversar com vocês essa manhã, eu estive pensando a respeito de Nelson Mandela. O que tem acontecido em relação ao racismo com os negros, principalmente nos Estados Unidos, tem me chocado muito, queridos, até porque eu sou negão. Entende? Até porque eu sou da raça. Mas racismo, queridos, essa questão de racismo, ela existe independente da cor. Porque o racismo, ele pode ser implantado no coração de um ser humano não só pela cor, mas por direitos que essa pessoa entende ser certos, condenando outros que ela acredita não ser. Mas eu estive pensando sobre Nelson Mandela, queridos, que ficou 27 anos preso injustamente por causa da sua cor. E porque tinha um ideal, lutava por um ideal. 27 anos dentro de uma cela, queridos. Quantos já assistiram o filme Mandela? Meu Deus, você precisa assistir. Assiste, queridos, o filme Mandela. Vai mudar a sua história em relação ao perdão. Então ele fica por 27 anos, e durante 27 anos tudo que ele tinha dentro daquela cela pequena, queridos, era poder nutrir ódio no coração em relação àquilo que era injusto,
porque estavam cometendo uma grande injustiça contra ele. Mas um dia ele é liberto, depois de 27 anos ele vence esse período do preconceito em relação à própria vida, e ele sai, e ele tem algumas frases assim que elas são diplomáticas. São frases que mudam a história de uma vida que compreende frases tão profundas assim. Ele diz o seguinte, em uma das frases: ninguém nasce odiando o outro pela cor da sua pele, ou por sua origem ou sua religião. Para odiar as pessoas, eles precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem também serem ensinadas a amar. Tem noção do que é isso, queridos? Uma pessoa que injustamente fica presa por 27 anos e sai com a convicção de que o melhor caminho para se viver era o caminho do perdão e o amor? Isso me faz lembrar de alguém que há mais de 2000 anos subiu na cruz do Calvário em favor da sua e da minha vida, quando ele foi cuspido, maltratado, rejeitado. E nós o levamos à cruz, queridos. E na cruz ele olha para cada um daqueles que estavam ali diante dele, ele diz: Pai, perdoa-lhes o que fazem, pois eles não sabem o que estão fazendo. Eu quero levar você a esse nível, queridos. Entender que as nossas vidas, na verdade, tudo que nós defendemos são coisas passageiras, se elas são terrenas. Você briga tanto por questões onde você sempre quer ter a última palavra e a razão, mas o final de tudo é que você vai viver muito pouco para vivenciar e para que você possa se desfrutar daquilo que você está defendendo, humanamente dizendo. Mas eu olho para o autor consumador da minha fé, que diz, queridos, que nós não devemos dar muitas vezes valores às coisas terrenas, porque a traça e a ferrugem irão consumi-las, mas nós devemos plantar coisas nos céus, porque lá o ladrão não pode roubar, a ferrugem não pode corroer e a traça não pode comer. Deus está dizendo que existe para as nossas vidas uma esperança de algo que é muito maior do que esse período que estamos vivendo aqui. E você precisa aprender que o perdão na sua e na minha vida, ele não é simplesmente um convite, ele faz parte da sua existência, porque pelo muito amor que eu e você fomos amados, queridos, esse amor nos condicionou a amar igual. Então o perdão é uma atitude nobre, queridos, não somente nas suas características de atitude, mas ele é uma atitude nobre porque Deus colocou ele em nós, coisa que o mundo não tem. O mundo é implacável. Pessoas que não têm Jesus são implacáveis em relação ao perdão. Eles não perdoam, eles julgam. Todas as vezes que eles olham para a adúltera, eles não conseguem tirar essa marca da adúltera. Todas as vezes que eles olham para o drogado, eles não conseguem tirar a marca do drogado. Deus já fez, o arrependimento já existiu, a pessoa já se recompôs, existe um trilho que foi estabelecido que ela está trilhando, Deus está reconstruindo, mas nós às vezes somos implacáveis. Não conseguimos viver em paz, não cumprimentamos mais pelo erro cometido, não olhamos mais no rosto. Deus nos livre, queridos, enquanto igreja. Deus nos livre enquanto nação. Sabe por que nós perecemos, queridos? A Bíblia diz que nós erramos porque nós não conhecemos a Escritura e o poder que nela há. Eu acredito que essa é uma manhã de confronto, onde Deus coloca eu e você diante da cruz. Diante da cruz, queridos, nós precisamos mudar a nossa história. Deus deseja que nós sejamos a extensão daquilo que Ele é, reconciliador. Reconciliador. Quantos estão entendendo? Quantos estão recebendo? Glória a Deus. O problema, sabe qual é, queridos? Quando alguém te ofende, você não tem relacionamento com essa pessoa. Suponhamos que uma pessoa te ofenda lá no Facebook, você não tem contato com ela. Simplesmente ela viu um post seu ou alguma coisa que você, às vezes falou, escreveu. Você nunca viu essa pessoa e ela desce a lenha no seu post, ou no Insta, ou no Face, ou nas mídias sociais. Se você não conhece a pessoa, sabe o que você vai fazer? Vai dar de ombros. O problema é que as feridas que nos alcançam, elas são causadas pelos nossos irmãos, por quem amamos. E à medida que essas feridas vão sendo causadas por pessoas com quem convivemos, nós temos muita dificuldade em superar. E nós ficamos alimentando raízes de amargura, segundo a exortação aos Hebreus,
nós ficamos alimentando porque são pessoas das quais nós jamais esperávamos, tínhamos expectativas sobre elas. Salmo 55, 12 a 14 diz assim: porque não é um inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem igual a mim, meu companheiro, meu amigo. Juntos nós íamos com a multidão à casa do Senhor. Nós somos ofendidos muitas vezes e guardamos coisas no coração porque são pessoas que nós caminhamos juntos. Então eu quero dizer para você, se você é novo na comunidade, está chegando por esse período de tempo, é só questão de tempo, você será, não é uma profecia não, é uma realidade, você será às vezes desiludido por aquilo que você criou dentro de si mesmo em relação às pessoas que você está convivendo. Haverá um momento, queridos, na sua caminhada cristã que você será traído. Haverá um momento na sua caminhada cristã que você será rejeitado. Haverá um momento na sua caminhada cristã que você não será compreendido. Então a decepção é certa nos relacionamentos, porque todos nós somos seres relacionais e não sabemos muito como lidar com eles. Então são pessoas com quem nós caminhamos e amamos. Portanto, se você está chegando, você precisa ter a consciência de que assim como você é falho, pessoas com quem você está convivendo daqui para frente são falhas também. E você vai precisar ser forte nesse dia. Você vai precisar colocar as coisas no seu devido lugar, a fim de que você entenda que independente das ofensas que te causam, você está estabelecido na rocha que é Cristo Jesus. Você não está estabelecido numa placa ou num grupo de relacionamentos. A igreja não é consultório terapêutico, queridos. A igreja é a noiva de Cristo. Amém? Eu vou finalizar com você, mas eu quero falar um pouquinho se nós estamos falando que a ideia é evitar raiz de amargura, para que nós possamos viver em paz, ter uma vida pacífica, ter menos peso. Quero confessar algo a vocês, né? Vamos fazer aqui um confessionário. Quero confessar algo a vocês. Eu tenho hipertensão, já trabalho assim com questões emocionais de muito peso já há anos. Eu sofro muita pressão em relação a muitas coisas na vida e até por uma característica familiar mesmo, a minha mãe, meu irmão, eu sou hipertenso e já diagnostiquei isso, eu não, o médico, né, diagnosticou isso já há quase 11 anos. Há 11 anos eu controlo com medicamentos a minha pressão. Então é assim, as pressões que eu vivia foram fazendo com que fosse se acumulando medicamentos para minha pressão baixar. Então, agora, no começo desse ano, eu já estava tomando 4 medicamentos dia. 4 remédios diferentes por dia para que a minha pressão pudesse ficar ali 13/9. Às vezes ficava 14/9. E os medicamentos não estavam mais dando conta. E todo o processo que nós vivemos, houve um momento em que eu me coloquei diante de Deus e eu disse para Deus que eu precisava muito ser liberto dessa condição dos medicamentos, que a minha pressão não estava controlando mais, eu estava muito preocupado com isso. E Deus então começou a tratar algumas coisas no meu coração em relação ao que fazia a minha pressão subir. E ficou muito claro para mim, queridos, nesse período com Deus de introspectiva, é onde eu estava trabalhando questões internas da minha alma e das minhas emoções, que o que fazia a minha pressão subir não eram os problemas externos, mas era como eu lidava com eles aqui dentro. Então eu comecei a fazer uma lista, a Giovana sabe disso, me acompanhou, eu não abri isso para ninguém, estou abrindo agora em primeira mão. Você é um privilegiado, uma privilegiada se está aqui. Agora vai todo mundo assistir, né? Todo mundo privilegiado. Mas a Giovana me acompanhou nesse processo e eu comecei a fazer um checklist de muitas coisas da minha alma. E Deus falou, coloca ordem nisso e você vai ver o que é pressão. As pessoas dizem que a nossa pressão ela é melhorada por exercício físico e uma série de outras coisas. A alimentação, eu creio nisso, defendo isso também.
mas não foi o meu caso. Eu não melhorei a alimentação, pelo contrário, continuei comendo normalmente e também não consegui atividade física por conta da minha correria, mas eu comecei a colocar em ordem questões do meu interior, liberar pessoas, não permitir que as circunstâncias que chegavam a mim tomassem uma proporção tão grande, sendo que elas às vezes nem tinham essa proporção toda, e eu fui trabalhando isso. Então agora nós estamos em setembro, e desde julho, queridos, eu fui diminuindo os medicamentos, e a minha pressão agora não mais 13/9 ou 14/9, a minha pressão desde julho ela está 12/8, e eu tomo só um losartana de 50 miligramas de manhã. Estou tentando colocar tudo em ordem para ver se eu deixo até esse. De 4 remédios, queridos, e não estavam controlando, hoje eu tomo um losartana de 50 miligramas só. O que eu tenho compreendido, queridos? Eu preciso que você entenda também, raízes de amargura no nosso coração são destrutivas. Eu quero falar sobre 2 coisas a respeito das raízes de amargura, depois dessa introdução que dei a vocês, para a gente finalizar. Diferente da planta, queridos, que depois de germinada ela sai da terra, a raiz tem uma característica muito diferente da planta. Por quê? Porque na verdade os nutrientes vêm pela raiz, e a partir da raiz a planta é desenvolvida. Então existem algumas características importantes para a raiz que nós não observamos quando falamos de raiz. E a Bíblia está nos exortando em Hebreus que nós precisamos tratar a raiz da amargura, não a amargura, porque a amargura é a planta. O que uma raiz precisa, pastor? Se você entende um pouquinho de agricultura, você vai ver que a raiz ela precisa de escuridão. A raiz ela só tem condição de continuar e existir se ela estiver num lugar escuro. A raiz não se dá com a luz. Arranca uma planta, não é só pelo fato dela não estar plantada, expõe essa planta, a raiz dessa planta à luz, ao sol, ela vai secar. Quando Deus fala a respeito da raiz de amargura, Deus está querendo dizer para mim e você o seguinte: olha, existem coisas escuras no seu coração que estão germinando no oculto, ninguém sabe disso. Não vai dar bom, não vai dar bom. Você precisa tratar disso agora, enquanto ainda é uma raiz. Porque a raiz, queridos, ela tem um propósito. A raiz ela tem o propósito de expelir, de colocar para fora, de expurgar diante dos nossos olhos o que estava lá dentro. Então ela coloca para fora uma planta. Essa planta um dia vai crescer e vai dar frutos. E quanto mais nós esperamos para tratar o problema que está causando no nosso coração a infecção, pior vai ficando, porque quanto maior a árvore, maior a dificuldade de ser derrubada, e quanto mais frutos ela der, mais ela vai alimentar. Uma coisa é você dar uma maçã. Quantas pessoas você consegue alimentar com uma maçã? Poucas pessoas. Você der um quadradinho para cada um, você alimenta aí 20 pessoas. Um quadradinho de maçã para cada um. Se picar ela em pedacinhos, numa salada de fruta. Mas você já pensou quando você é uma árvore que você está dando centenas de frutos? Quantas pessoas você não alcança com as centenas de frutos que você está dando? A questão é o seguinte: quanto mais você espera em tratar, por isso que Deus fala, tratem a raiz de amargura. Porque se você não tratar, você vai ter problema. Deus está querendo dizer, haverá um tempo na sua vida que o caos que você causa por conta das dores do seu coração, eles se tornam irreparáveis. É difícil reparar, queridos, alguns caos. Outra coisa que a raiz precisa para que ela possa de fato seguir em vida, ela precisa de umidade. Ela precisa de um lugar escuro, onde nós não colocamos e não expressamos para ninguém as dores que estão sendo germinadas dentro de nós, as angústias, as revoltas, e ela precisa de umidade, porque se você deixar ela secar, ela morre. E como que nós, agora emocionalmente dizendo e espiritualmente, podemos regar uma raiz? Quando você rega uma raiz espiritualmente, você rega na parte positiva da raiz. Quando você rega uma raiz emocionalmente, você a rega na parte negativa da raiz. Porque regar uma semente, para uma raiz, para mantê-la úmida emocionalmente, é através dos seus choros,
das suas conversas que não produzem nada, da sua melancolia, da sua autocomiseração. Isso é manter uma raiz úmida. É quando as suas lágrimas são lágrimas nocivas. É quando você fica compartilhando com todo mundo que você vê, com todo mundo que você pode, que fulano te feriu, que ciclano não te entendeu, que você não foi cumprimentado no mercado, que o pastor passou na feirinha do mercado e não olhou para sua cara. A gente vive tudo isso, queridos. Regamos e mantemos úmidas raízes que estão no nosso coração, raízes de amargura, de maneira que nós vamos nos destruindo. Então, você não pode mais manter uma raiz no escuro, se ela é nociva, e nem úmida. Nós precisamos expô-la ao sol, à luz, que é Cristo Jesus, para que a gente possa tratar. Livre-se das fofocas, então. Livre-se dessas questões. Eu quero finalizar com você, agora de fato de verdade, falando sobre o último princípio. Lucas capítulo 17. Nós só temos uma questão que nós precisamos trabalhar dentro de nós, não é outra questão a não ser essa. Lucas 17, verso 1 a 6, mas é a única questão que você precisa levar daqui nessa manhã. Como nós tratamos as raízes de amargura? Nós as tratamos pelo perdão. O perdão, na minha perspectiva, queridos, ele não é só uma obediência à vontade de Deus. O perdão, na minha perspectiva, ele não é só uma decisão. Nós falamos sobre o amor é um sentimento, falamos sobre isso, né? E o perdão é uma decisão. O perdão não é só uma decisão. O perdão para mim é questão de fé. É questão de fé. E eu quero provar isso para você biblicamente dizendo. Lucas 17, 1 a 6 diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é o responsável por elas. Jesus está dizendo, queridos, haverá pedras de tropeços na sua vida e na sua caminhada. Haverá pedras de tropeços dentro da igreja, nas células, nos relacionamentos. Mas ai de quem? Jesus está dizendo, então não compete a você. Ai de quem? Porque será julgado. Deus vai julgar. Ai de quem, então, é responsável por elas. Aí ele fala, seria melhor que tal pessoa pudesse colocar uma pedra de moinho no pescoço e fosse, então, atirada no mar, do que fazer tropeçar um dos pequeninos. Aí ele fala, tenham cuidado, de novo a responsabilidade nossa em ter cuidado com isso. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Perdoe-lhe. Amados, perdão é algo assim impressionante. É algo que tem uma... Olha, eu não consigo nem mensurar o que o perdão é. Nós usamos palavras das quais eu acredito que elas são poucas. No verso 4 ele diz assim: se pecar contra você 7 vezes num dia, não é aquele texto 70 vezes 7, tá? Se pecar com você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para lhe dizer estou arrependido, perdoe-lhe. Jesus está dizendo. Aí ele diz assim, olha, então, não, aí o texto diz, né? Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumente-nos a fé. Perdão tem a ver com fé, queridos. O que os discípulos estão dizendo para Jesus depois de ouvir Jesus dizer tudo isso? Falou, Senhor, olha, expulsar demônios, o Senhor até nos ajudou, né? Nos deu o Espírito Santo, nós vamos expulsar demônio, tá tudo certo. Pregarmos a palavra de Deus, nós não temos preguiça, Senhor. A gente sai daqui, fica sem dormir, a gente atende a viúva, o órfão necessitado, fazer a tua obra, exercer o ministério, tá tudo certo. Agora, perdoar, Senhor, nessa proporção que o Senhor está dizendo, 70 vezes no dia, se a pessoa errar contra mim, aí eu preciso que o Senhor possa aumentar a minha fé. Porque se o Senhor não me colocar em um novo nível de fé, eu não dou conta. Perdão tem a ver com fé também, queridos. É um princípio. Existem momentos na nossa vida, e depois a decisão, né, que a gente fala, né? Existem momentos na nossa vida que nós não temos sentimentos para fazer com que o perdão seja uma realidade. Então nós precisamos ser exercidos na fé. Sermos levados diante daquilo que precisa ser feito pela fé em Cristo Jesus. E Jesus então conclui com eles no verso 6 dizendo o seguinte, ao que o Senhor respondeu, se vocês tiverem fé, a palavra no original é como.
O original é como. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira, arranque-se e transporte-se para o mar, e ela lhes obedeceria. Por que eu enfatizei como, queridos? Algumas versões bíblicas, eu estive olhando até a NVI, eu acho que ela cometeu um grande erro nisso, porque a palavra no original, no grego, se você tiver fé como um grão de mostarda, não é do tamanho de um grão de mostarda. Na NVI está do tamanho de um grão de mostarda. É uma tradução que não é bíblica no original. E eles tentaram melhorar para compreendermos o que o texto está dizendo e assim, sem julgar, né, mas conseguiram piorar bem. Quem sou eu para julgar os tradutores da Bíblia, né? Mas é que o original está dizendo, se você tiver fé como um grão de mostarda. Está nos dando a ideia, queridos, de que uma semente, qual é o potencial que tem nela? Uma vez que ela é pequenininha, se ela é lançada no solo e ela frutifica, ela se torna uma árvore frondosa e grande, onde muitos podem se colocar debaixo da sua sombra. Então, Deus está nos falando o seguinte, olha, para perdoar, queridos, a tua fé, ela deve seguir os mesmos princípios da semente de um grão de mostarda, que embora é pequenininho, vai crescendo. Você precisa ter uma fé crescente em relação ao perdão. Você precisa insistir nisso. Você não conseguiu agora, vai conseguir outro dia, mas você precisa insistir. O que você e eu não podemos é abrir mão de perdoar. Às vezes nós nos damos por inseridos, queridos, num contexto, ou inseridos numa situação da qual nós dizemos, não, eu vim até aqui, agora eu parei. Não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo, não pare nunca, porque uma semente tem potencial, ela nunca deve parar de crescer e de dar frutos. E depois ela vai dar fruto, vai surgir outras sementes. Vocês precisam aprender com o grão de mostarda. A fé de vocês precisa ser crescente em relação a vocês perdoarem aqueles que lhes ofenderam. Então não tem a ver com tamanho, tem a ver com o princípio. Amém, queridos? Queria chamar o Ministério de Música e também queria orar por você nessa manhã. Uma palavra que eu acredito que mexe com o nosso interior, mas eu cheguei a um momento da minha vida, queridos, que eu não quero mais e não desejo para você também brincar de ser igreja. Não desejo isso para você. Onde nós brincamos de ser igreja, dizendo que perdoamos. Se você pudesse colocar em pé, a exemplo do Ângelo. Obrigado. Nós precisamos entender isso, queridos, que nós queremos e desejamos cumprir o propósito de Deus. Precisamos ter uma postura de que Ele possa vingar na proporção que Ele deseja. Eu percebo, amados, a maior dificuldade que nós temos em relação a viver em paz com todos, perdoando as pessoas, é porque para que a gente faça isso, nós precisamos colocar as pessoas na mão de Deus. E nós entendemos que o nosso julgamento, às vezes, é melhor do que o de Deus, porque a gente quer matar, né? Quer esganar. Mas a gente sabe que Deus, antes de oferecer o juízo, Ele oferece a misericórdia. Então nós temos dificuldade com isso. Nós seguimos o mesmo princípio de Jonas. Senhor, o Senhor vai perdoar esse povo, não é possível. E Deus diz para Jonas, eu vou, e aí? Aí Jonas fala, eu não faria. Aí Deus diz para ele, é por isso que você não é Deus. Quantos estão entendendo? Quantos recebem? Desejam mudanças? Vai diminuindo, mas eu vou chegar lá. Até que fique um dizendo amém. Quero orar por você. Abra suas mãos para que Deus possa mudar a sua história. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante de uma palavra de confronto nessa manhã. Uma palavra que confronta não só a realidade em que estamos vivendo, mas confronta toda a nossa história. Confronta o nosso passado, confronta o nosso presente e continuará confrontando o nosso futuro. Eu quero orar por cada pessoa neste lugar. Senhor, nós precisamos deixar de brincar de ser igreja. Precisamos ser a igreja que o Senhor sonhou. Muda a nossa realidade, Senhor. Eu acredito que Paulo, quando disse que estava passando da fase de menino para a maturidade,
Paulo estava compreendendo isso. Nós estamos no momento, Senhor, em que não há tempo mais para ficarmos perdendo tempo com coisas banais, apontando o dedo, Senhor, nos alegrando com a derrota dos outros, Senhor, tendo prazer no juízo do Senhor, ao invés de termos prazer na misericórdia. Que o Senhor possa mudar a nossa história. Eu quero abençoar cada pessoa, Senhor, a começar pela minha própria vida. Nós queremos nos arrepender todas as vezes das quais temos exercido o juízo próprio. E nós queremos, no que compete a nós, seguir a paz com todos em santificação. Seguir a paz com todos implica, Senhor, em não computar o que eles fizeram. Implica, Senhor, em computar o que o Senhor fez na cruz do Calvário, tanto pela vida nossa, também quanto pela vida deles. Porque diante do Senhor não há distinção de pessoas. Não existe grego, romano, branco, preto, rico, pobre. Tu és Deus sobre tudo e sobre todos. Por isso nós oramos nessa manhã. Eu quero abençoar os teus filhos, Senhor, e quero declarar sobre eles a tua graça, o teu favor e a tua misericórdia, na autoridade do nome de Jesus a quem oramos. A igreja diga amém e amém. Amém, queridos.